Ah, agora tá gravando. Bom, então para quem está assistindo, 19 de novembro hoje, aula de projetos elétricos industriais. O que a gente está fazendo aqui agora é conversar sobre o último trabalho da disciplina, que na realidade é um seminário. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu exportar em PDF, que acho que fica melhor para o vídeo. Pessoal, a ideia do seminário é o seguinte: até o dia da apresentação do seminário, nós teremos agora. Acabei esquecendo de colocar aqui, dia 10 de dezembro, a apresentação dele, tá? Nós temos então até lá, deixa eu abrir a agenda aqui para vocês entenderem a situação. Então, hoje é dia 19, nós temos a sexta que vem, que é o dia 26, que é para a entrega do projeto de SPDA. Aí nós temos a semana do dia 3, que vai estar acontecendo a JEP, mas a gente tem aula, né? Só não tem atividade. E nós temos a semana do dia 10, né? Então, até lá, nós temos duas sexta-feiras de encontro, e aí vocês apresentarão o trabalho no dia 10. Qual que é a proposta do seminário? Eu dividi aqui quatro temas, que são os temas que normalmente eu trabalho dessa forma com vocês, né, do ensino médio, porque é um assunto que ele é muito amplo e aí se a gente fosse estudar ele de uma maneira mais profunda, a gente teria que investir muito tempo. E também porque você já tem disciplinas específicas sobre isso no curso, né? Bom, enfim, esse seminário ele vai valer 20 pontos, e aí vocês vão montar quatro grupões. Como a turma de vocês tem 26 alunos, eu coloquei aqui grupos de até 7 alunos, e aí vocês consigam, para que vocês consigam lá se dividir, né, em quatro grupos. E aí nós temos aqui quatro temas, que são os tipos de subestação, o sistema tarifário brasileiro, os equipamentos e os elementos de uma subestação, e também sobre segurança elétrica e subestações, tá? Então, esses são os quatro grandes temas aqui que a gente vai trabalhar nos seminários. E eu já coloquei aqui em específico o que eu quero de cada um desses temas, tá? Do tema um, por exemplo, eu quero que vocês expliquem os tipos de subestações de alta tensão de consumidor, mostrando pelo menos um exemplo para cada tipo, né? Então, explica lá um tipo de subestação, procura lá a fotinha, exemplo daquele tipo de subestação e coloca. E também que vocês procurem na internet um diagrama elétrico com os componentes de uma subestação de alta tensão do consumidor, e aí que vocês vão falando sobre cada um dos elementos. Procurem fotinhas deles, né, e vai apresentando. Essa daqui é uma chave seccionadora, ela é assim, tem essas características, né, e aí vocês vão explicando cada um dos componentes. Como sugestão de literatura, para quem vai ficar com essa parte, eu sugiro que vocês peguem o livro de instalações elétricas do Mamed, tem aqui na escola, tá? Esse livro ele tem lá uma parte sobre subestação de alta tensão, que vai estar explicando detalhadamente cada um dos elementos que tem lá dentro, né? E quem quiser também, um outro livro que tem aqui na escola é o livro Cabine Primária, Subestações de Alta Tensão do Consumidor, que também vai lá explicar sobre os elementos que tem dentro de uma subestação. O tema 2, que é o sistema tarifário, eu quero que quem pegar esse tema, que ele vai explicar os sistemas que tem, né, tarifários, o que é período úmido, seco, o que é tarifa azul, verde, convencional, o que significa tarifa de ultrapassagem, né, ou seja, os termos, né, que a gente utiliza no sistema tarifário brasileiro, e vão apresentar também um cálculo de uma indústria que pertence ao grupo tarifário azul ou verde, né? Então vocês conseguem encontrar na internet ou vocês podem buscar também no livro do Mamed, de instalações elétricas industriais, que ele fala sobre esses temas lá, né? Mas enfim, recomendo que vocês entrem no site da ANEEL e também da ONS, que lá eles têm vários textos explicando sobre isso e com bastante exemplo, assim, né? Bem prático. Quem vai ficar com o tema 3, que são elementos e equipamentos de subestação, basicamente é apresentar os elementos da subestação de alta tensão,
utilizando imagens e falar brevemente sobre a função de cada um dos componentes, que é um pouco do que tem já na primeira atividade. Né? Não precisa de falar em termos de diagrama elétrico, né? Mas você vai apresentar os componentes físicos. E aí, para quem for fazer esse tema aqui, eu vou pedir que utilize bastante o audiovisual, né? Então, bastante imagem para a gente entender como é que é uma subestação, já que a gente não vai poder entrar dentro de uma, né? Dos elementos que tem, das diferenças, né, dos elementos, e também que, se possível, né, que encontrem alguns vídeos de apresentação de subestações, e aí fica bem, para poder ficar bem legal para a gente entender melhor como é que é uma subestação por dentro e dos elementos que tem dentro dela. E o último tema, que é sobre segurança em subestações, segurança elétrica, né? Vão pesquisar na própria norma regulamentadora 10, que é a NR10, como é que ela se aplica às subestações, né? O que que tem lá dentro dela em relação à utilização, quem pode entrar numa subestação, quem pode operar as chaves de manobra da subestação, esse tipo de coisa. E aí, né, como é que funciona para a gente fazer desenergização de subestações e como é que são os procedimentos para dar manutenção em subestações. Aí isso daqui finaliza os 4 temas, né? Então, como é que a gente vai fazer para poder dividir os grupos? Eu vou colocar aqui no AVA, a gente acabando de conversar aqui, eu já vou lançar uma pesquisa daquelas que vocês. Eu vou colocar lá os 4 temas e aí vocês dividem os grupos e coloquem os nomes lá em cada um dos temas. E aí, como tem pouca gente assistindo aqui agora, eu peço que vocês mandem no grupo da sala para o pessoal dar uma olhada nesse vídeo, que vai ficar bem pequenininho, tá? Todo mundo consegue assistir rapidinho, e que entrem lá no AVA e façam a escolha dos temas. Eu preciso para poder me dividir, né, para poder me organizar aqui no dia da apresentação, e também para vocês se organizarem, né, e não apresentar 2 temas iguais, por exemplo. E aí eu queria aqui algumas 4 regrinhas que eu vou seguir para poder, que vocês devem seguir, né, que eu vou usar para poder avaliar vocês. O primeiro é escolher o tema, né, do grupo lá, que eu acabei de comentar. O segundo é o seguinte, a apresentação ela deve ter no mínimo 20 minutos e no máximo meia hora de apresentação. Tá? Todos os componentes do grupo, eles devem participar da apresentação, então vocês viram que são muitos componentes, então todo mundo tem que participar, porque a divisão da nota eu dividi aqui em 2 partes, que é a apresentação e o conteúdo. E a apresentação, a nota ela é individual, então caso algum componente não participe, ele não vai receber a nota de apresentação. Então é importante prestar atenção nisso. E o conteúdo eu vou verificar se vocês abordaram tudo que eu pedi aqui em cima, né, quando eu estava explicando agora há pouco sobre cada um dos temas. Isso compõe, então, a nota da apresentação de vocês. São 4 grupos, né, pensando assim, 4 grupos de 30 minutos, são 2 horas de apresentação, e aí, para não ficar ruim, nessa semana aqui em especial, eu vou conversar com vocês, né, se a gente começa às 9, por exemplo, ao invés das 10, né? Se ninguém tiver nenhuma objeção, acho que ficaria melhor, porque caso passe um pouquinho, né? Colocar aqui um intervalinho entre um grupo e outro, a gente terminaria lá 11h20, 11h30 as apresentações, ao invés de terminar meio-dia e 30, por exemplo. Aqui as sugestões de literatura para vocês pesquisarem, mas a ideia, pessoal, é o seguinte: tem bastante coisinha para vocês pesquisarem desses temas, e aí que a gente use o espaço das próximas 2 aulas, então, para poder tirar dúvidas sobre cada um dos temas, porque se nós deixarmos para a última semana, por exemplo, tem uma grande chance da apresentação de vocês não ficarem legal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que está aqui agora, Maria ou Blendon, que eu acho que são os dois que estão aqui representando a turma. Vocês entenderam a proposta? Entendemos. Só que, assim, essa apresentação, ela tem que ser só ao vivo ou gravada? O ideal é que fosse ao vivo, Blendon. Por quê? Você acha que tem problema para a turma de vocês? Não sei. É questão de tempo, mas acho que dá certo. É, assim, eu falo que o ideal seria ao vivo, porque eu queria que todo mundo participasse para assistir também o que está sendo apresentado, entendeu? Não só, seria legal não só eu assistir, mas a turma toda. Entendi. Mas se tiver dando muito problema pro pessoal, a gente tenta ver até um horário alternativo de apresentação, em 2 dias, ou um dia à noite, por exemplo. Não sei o que o pessoal vai preferir.
Isso daí é bem flexível para mim, tá bom? Não tem problema não. Beleza. Um outro dia de manhã fica ruim porque eu dou aula todos os dias de manhã, mas agora se vocês querem transferir para outro horário, tarde ou noite, não tem problema não. Era só essa dúvida mesmo. É, Você, Maria, tudo bem? Então, professor, eu vou estar viajando no dia 10. Aí eu queria ver com você depois como que a gente pode fazer. Tudo bem. Formem os grupos, pode ser? Vou te falar o que já aconteceu numa apresentação de trabalho minha, Maria, de uma turma minha. Teve um aluno também, uma vez, que não pôde participar. O que o pessoal fez? Pegou os slides que ele iria explicar, aí esse aluno ele gravou um vídeo, e aí quando estava apresentando lá no seminário, quando chegou na parte dele, o pessoal deu um play no vídeo, e aí depois continuou a apresentação, entendeu? Ah, ok, então. Entendeu, Blando, também o que pode acontecer? Entendi. Ficaria ruim, por exemplo, se tivesse só um componente do grupo e 6 pessoas mandarem um vídeo. Tá? Agora, se fosse uma pessoa ou duas que não possam apresentar no dia, acho que não tem problema, a gente pode fazer desse jeito. Vocês acham que fica ruim assim? Acho que fica bom. Te resolve, ô Maria, se for dessa forma? Resolve. Não, beleza. Bom, pessoal, era só isso. Aí, como vocês não estavam vendo o trabalho da SPDA, então agora que eu já coloquei ele visível aqui, deixa eu ver se ficou certinho. Aproveitem esse tempo agora para já dar uma olhada lá, porque semana que vem tem que entregar. Não é muita coisa, tá? É rápido para fazer. Só que seria legal vocês já darem uma adiantada para sobrar mais tempo para fazer o seminário, tudo bem? Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu queria finalizar o vídeo aqui então para disponibilizar para os colegas, pode ser? Ok, pode ser.